Olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST do ano de 2023, corresponde à segunda fase desse processo seletivo, é a questão F02. A questão diz assim: o telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, é, em muitos sentidos, um aprimoramento do antigo telescópio Hubble. Uma das diferenças mais notáveis está nas dimensões e nas propriedades ópticas dos espelhos principais destes dois telescópios. Por exemplo, enquanto o espelho principal do Hubble tem uma distância focal de aproximadamente 58 metros, a distância focal do espelho do James Webb é de aproximadamente o dobro, 131 metros. Tratando de maneira aproximada o funcionamento destes telescópios, considerando aqui a reflexão por somente um espelho esférico, suponha um sistema binário de estrelas separadas por uma distância h, aqui tá vendo? Um sistema binário, e localizado a uma distância d do espelho do telescópio, tá vendo? Aqui está o sistema binário, eles estão a uma distância d do espelho do telescópio que as observa, conforme mostra a figura. A distância entre o foco do espelho, ponto F, e o vértice do espelho, ponto V, é chamado de distância focal. Ele pediu para chamar de DF, essa distância aqui, tá bom? DF. Item A. Dois raios luminosos, raio 1 e raio 2, partindo da estrela A, atingem o espelho. O raio 1 é paralelo ao eixo principal, enquanto o raio 2 passa pelo foco F, né? Na figura da folha de respostas, eu vou traçar aqui mesmo, tá bom, pessoal? Trace os raios refletidos pelo espelho. Bom, pessoal, vou traçar aqui, vou traçar de azul. Vai ficar diferente aqui porque a estrela já está vermelha, tá? Pessoal, ele fala que o primeiro raio, o raio 1, é paralelo ao eixo. O raio incidente é paralelo ao eixo. Só a gente tem que lembrar as regras quando o raio incide em paralelo através do espelho, né, para o espelho, ele reflete no foco, tá bom? Ele vai ter o seu raio refletido no foco. Então, incide em paralelo, reflete no foco. E ele fala que o raio 2, eu vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho, incide no foco, vai no mesmo ponto, incide no foco, então tem que lembrar a regrinha que se ele incide no foco, ele reflete em paralelo. Mas é sempre isso? Sim, sempre isso. Bom? Sempre isso. Então tá aqui, pessoal, desenho aproximado, né? Vai formar aqui um pouquinho, né? Então, eu tenho paralelo foco, foco, paralelo, tá bom? Olha só fazer esses dois raios aqui de incidência, era o que ele queria. Traça os raios refletidos. Então, incidiu em paralelo, refletiu no foco. Incidiu no foco, refletiu em paralelo, tá bom? Era só isso. Item B. Vou pegar aqui. Item B. Considere que o sistema está sendo observado pelo telescópio Hubble, para o qual a distância focal vale D, ou seja, essa distância focal do foco ao vértice vale D. Calcule o aumento, que vai ser igual a HI sobre H, certo? HI sobre H. Onde HI é a distância entre as imagens das estrelas formadas pelo espelho. Essa razão é também chamada de aumento do espelho, embora essa razão possa ser menor do que 1. Expresse sua resposta em termos de Dzão e Dzinho, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, o que vocês deveriam se atentar nesse item aqui, eu vou começar a resolver ela aqui. Vou botar aqui a equação da lei de Gauss. Botar aqui a equação da lei de Gauss, né? A gente está falando de espelhos esféricos, então eu tenho que 1 sobre a distância focal
é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. Essa aqui é conhecida como a lei de Gauss e é ela que nós vamos utilizar para resolver esse problema aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui. 1. Qual que é a distância focal que ele pede para a gente considerar? Distância focal do Hubble é Dzinho, D minúsculo. Vai ser igual a 1 sobre... Quem é a distância do objeto até o espelho? Distância da estrela até o espelho é Dzão maiúsculo, mais 1 sobre P'. Eu tenho que descobrir o P', né, pessoal? Para poder encontrar aí também as minhas equações do aumento linear, né? Que a gente tem que aumento linear é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, né? Tem uma outra também que a gente poderia usar, mas eu não vou usar ela aqui agora não, por causa da análise dos sinais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Se eu multiplicar, né, tudo por D, se eu multiplicar aqui tudo por Dzão, o lado esquerdo e o lado direito, vai ficar como? Dzão sobre Dzinho vai ser igual a Dzão sobre Dzão mais Dzão sobre P', tá? Essa é uma das formas de resolver, tá, pessoal? Poder chegar mais rápido. Dzão dividido por Dzão dá 1, certo? Então vai ficar Dzão sobre Dzinho igual a 1 mais Dzão sobre P', certo? Vou jogar o menos 1 para cá diminuindo. Dzão sobre D menos 1 vai ser igual a Dzão sobre P'. Tá bom? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vou tirar aqui, ó, o mínimo, né? Botar D. Aí aqui vai subir o D. E tem 1, né? Então vai subir o D, vai ficar D menos D igual a D sobre P'. É uma jogada matemática, né, pessoal? Pessoal, se eu inverter, eu quero saber... Aqui, eu quero botar em evidência quem? Meu P', né? Então, vamos lá. Se eu inverter aqui, ó, jogar isso aqui para cima, eu também posso jogar isso aqui para cima. Então, vai ficar D sobre D menos D igual a P' sobre D. Eu vou jogar o D para cá e eu vou encontrar o P'. P' vai ser igual a D sobre D menos D, certo? Até aqui tranquilo. Eu vou marcar aqui, pessoal, só para destacar que a gente encontrou o valor do P', tá bom? Só que o aumento linear, não é essa equação aqui, aumento linear igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Vou separar. Então, o aumento linear é igual a menos P' sobre P. Então, eu tenho que aumento linear menos P' sobre P. Então, o aumento linear vai ser igual a menos, essa fórmula que nós encontramos aqui, essa equaçãozinha, menos D sobre D, D menos D, dividido por P. Quem é P? Distância do objeto ao espelho, que é D. Então, eu repito a primeira, inverto o sinal, D menos D, inverto o sinal e inverto a segunda. O D eu posso cortar com o D. Então, esse aumento vai ser igual a menos D sobre D menos D. Pessoal, ele pede o aumento, mas aqui você teria que ter atenção numa coisa. Ele pede o módulo desse aumento, tá? O sinal negativo é só para indicar em relação à formação da imagem em relação ao eixo principal, tá? Você vai estar para baixo, você vai estar para cima do eixo, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só, o que ele pede? É isso que você tem que se atentar nesse problema. Ele pede... Deixa eu fazer uma divisão aqui para a gente dar a resposta final. Ele pede o aumento. Ele pede o aumento igual a HI sobre H.
onde HI é a distância entre as imagens das estrelas formadas pelo espelho, não é isso? Essa razão é também chamada de aumento do espelho. Então ele quer o módulo, pessoal, ele não quer saber desse sinal negativo. Por isso que na resposta lá do gabarito, ele fala que é D sobre D menos D, tá bom? Ele não usa o sinal negativo, tá bom? Porque ele só quer o módulo HI sobre H e não que a gente analise, né, a questão dos sinais nesse caso, tá bom, pessoal? Então vamos agora para o item C, tá? O C eu vou fazer lá do outro lado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou fazer na próxima página. Considere agora que o sistema esteja sendo observado pelo telescópio James Webb, para o qual DF é igual a 2D. Então, ou seja, agora já mudou, ele mudou o telescópio. Era o Hubble, agora vai ser o James Webb. E a distância focal é o dobro, como ele fala aqui no início do problema. Calcule a razão, ou seja, a divisão, né, entre os aumentos dos dois espelhos. Nós já temos, pessoal, o aumento do primeiro espelho. Vamos lá. Vou fazer aqui, tá? Olha só, o aumento do Hubble, letra C. O aumento do Hubble, que nós achamos ali anteriormente, é igual a D sobre D menos D, o módulo que ele quer, né? Então, qual vai ser o aumento do James Webb, pessoal? Se ele fala que a distância focal dobra, é só eu botar aqui 2D sobre D menos 2D, tá bom? Onde é D, passa a ser 2D. Ele quer a razão entre o aumento do Hubble e o aumento do James Webb, né? Como é razão aqui, se você tivesse usado o sinal de menos, não teria interferido, tá bom? D sobre D menos D dividido por 2D dividido por D menos 2D. Repete a primeira fração, D sobre D menos D, inverte o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação, inverte a segunda fração. D menos 2D sobre 2D, certo? O D eu posso cortar com o D, certo? E vai ficar como? Dzão menos 2D dividido por D menos D. Não, aí tem um 2 aqui que está multiplicando, né? Vou multiplicar esse 2 já de uma vez, tá? Vou botar um parênteses aqui, ó. Vou botar aqui. 2Dzão menos 2Dzinho. É isso aí. Vocês confiram lá no gabarito oficial da prova, né? Aí que se vocês tivessem considerado o sinal negativo para os dois, eles seriam cortados, né? A primeira lá que tinha esse problema, né? Então a razão vai ser AH sobre aumento linear do Hubble sobre o aumento linear do James Webb, vai ser D menos 2D dividido por 2Dzão menos 2Dzinho. Tá bom, pessoal? Era isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.